Olá, pessoal. Nós aqui outra vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula 11, que a gente vai estar agora falando sobre a consolidação da independência do Brasil, né, o primeiro reinado e o período regencial aqui são fatos, são pontos bem relevantes da nossa história, aparecem bastante em vestibular, então vamos com bastante atenção aí, tá? Então, nós temos aqui, né, com a nossa independência, nós temos um governo monárquico nas mãos de Dom Pedro, agora I, sendo coroado Dom Pedro I. Praticamente o Brasil e o México, pós-independência, que se tornam monarquias. O restante aqui na América se tornam, assim, como governos republicanos, seguindo os padrões, seguindo as tendências do liberalismo na Europa. Então, seguindo também a modinha da independência dos Estados Unidos, que após, né, se tornar e lutar pela independência, vai se formar como república. O México e o Brasil seguem como monarquias. Nós temos aqui a ausência da participação popular nesse período. O Brasil não se fragmentou com a independência, diferentemente da América aqui espanhola, por exemplo, que surgiram novos pequenos países, vamos assim dizer, frente às regiões de domínio da Espanha. Dom Pedro conseguiu manter a unidade nacional, a unidade aqui do Brasil, tá? Nós tivemos a continuação da nossa economia agrária escravocrata nas mãos da elite, e os Estados Unidos já reconhecem essa independência, Portugal também só reconhece depois uma indenização. Então, nós estamos nas mãos da elite ainda. O Brasil independente não muda bem o cenário, tá? O cenário continua o mesmo, vamos assim dizer. Então, esse é o primeiro reinado, né, o pós-independência, 1822 a 1831, no governo de Dom Pedro I. Tá? Aí nós temos aqui o primeiro reinado, com a proposta. Então, antes mesmo de um governo aí, necessariamente, nós não temos uma constituição, nós temos o imperador. Isso nós temos. O imperador está aí no poder, mas não tem uma constituição. Antes de mais nada, tem o imperador. Mas não importa. Importante, né? Não importa nada. Eu vou mandar, eu sou Dom Pedro, e depois eu penso numa constituição. Então, em 1823, é convocada uma constituição, a Constituição da Mandioca, a primeira, aí, por causa das pessoas que produziam a mandioca, então grandes proprietários que podiam participar dessa assembleia, dessa reunião, dessa elaboração da nossa primeira Constituição. Né? Dom Pedro I percebeu que poderiam limitar os poderes dele, e ele, então, ao invés de promulgar a Constituição, ele vai outorgar, ele vai praticamente obrigar, não pergunta para ninguém, ele assina o que ele acha melhor. Então, o que essa Constituição fez? O voto censitário, ou seja, vota quem tem renda, tá? Vota aqui quem tem renda. E o mais importante, a divisão do poder em 4. Montesquieu, no Iluminismo, ele propõe a divisão do poder em 3, né? Executivo, legislativo e judiciário. Dom Pedro I, ele propõe essa divisão em 3 e a criação de um outro poder, o poder moderador. Então, na nossa primeira Constituição, a divisão do poder é em 4. O poder moderador nada mais era, nada mais, nada menos que o próprio imperador. Era ele que tomava as decisões. Então, se algo não cabia, algo não estava de acordo, ele controlava pelo poder moderador. Então, o primeiro reinado, com a nossa primeira Constituição, controlada por Dom Pedro I, tá? E o estabelecimento desse poder moderador. Existem aqui revoltas contra o governo de Dom Pedro I, como a Confederação do Equador.
em que eles estavam insatisfeitos com essa centralização política de Dom Pedro I, com o poder moderador. Então, os principais aqui, Cipriano Barata e Joaquim Caneca do Amor Divino Rabelo. Caneca porque ele vendia canecas nas ruas de Recife quando criança. Então, eles estavam cansados, essas pessoas estavam cansadas, né, do governo centralizado, do poder moderador de Dom Pedro I. Então, ele assumiu em 1822, né, não tinha ideia de como governar, vamos assim dizer. Vai ser uma centralização política forte, nos moldes quase de um absolutismo, fato que desagrada uma série de regiões do Brasil, inclusive ali, né, regiões como Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão, que estão descontentes com esse poder moderador. O governo vai reprimir os envolvidos, vai enviar tropas para lá e, inclusive, executar um dos envolvidos, que é o Frei Caneca. Tá? Então, nós temos o primeiro reinado nas mãos da elite, com Dom Pedro, uma constituição em que ele se sentiu à vontade para assinar, vamos assim dizer, para concordar, pois foi criado um quarto poder, o poder moderador, e todas as rebeliões, revoltas e problemas ele vai controlar com mão de ferro. Tá? Então, olha só, ele envolve o país, o Brasil, na Guerra de Cisplatina, quando a Cisplatina se torna independente, se tornando o que nós chamamos hoje de Uruguai. Ele gastou dinheiro na Cisplatina, gastou e custou vidas e levou o quê? A nada. Então, tudo isso vai gerar insatisfação. A Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina. Olha que novidade! O Brasil em crise. O Brasil em crise econômica. Inclusive, o Banco do Brasil faliu em 1829, devido a essa crise econômica atingida aí, a má administração aqui. Então, Dom Pedro também estava mais atrelado a Portugal, até interessado em assumir o trono português, do que comandar o Brasil. Então, ele também estava atrelado ao quê? Ao Partido Português. Ele era português, então ele vai estar atrelado a quem? A Portugal. Isso gerava um desconforto muito grande. Envolvimento do país em conflitos externos, crise econômica, pressão de diversas regiões e, né, dois fatos, né, dois acontecimentos acabam gerando aí o fim do governo dele. A morte de Líbero Badaró, que era o principal crítico de Dom Pedro, nessa época, era um jornalista, e de repente o Líbero Badaró é encontrado morto. Aí nós temos também a Noite das Garrafadas. Aqui no Brasil, o nome dos acontecimentos são bem legais, né? Noite das Garrafadas, quando portugueses e brasileiros se enfrentaram nas ruas do Rio de Janeiro. Pressionado por todos esses fatores que eu acabei de citar para vocês, o nosso querido Dom Pedro I renunciou, abdicou, deixou o trono, vazou, saiu fora em favor de seu filho, Pedrinho de Alcântara, de 4 para 5 anos de idade. Então, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou em favor de seu filho Pedro de Alcântara. Tá? Então, o primeiro reinado. São 9 anos da nossa história, que a gente destaca a Constituição, com 4 poderes, um destaque para o poder moderador nas mãos do imperador, a Confederação do Equador e essa luta aí pelo fim desse governo centralizado e forte do Rio de Janeiro, a crise econômica, a guerra cisplatina, os protestos vão levar à abdicação ao fim do governo de Dom Pedro I. Tá? Ele faz isso em favor de seu filho. Né? O filho dele tinha 4 para 5 anos de idade, não tinha condições de assumir, né? Como essa charge aqui, né? Mostra, ele tinha, né? Ele era muito criança para assumir. Então, segundo a Constituição de 1824, o Brasil agora vai entrar no período que nós chamamos regencial. Então, primeiro reinado, abdicação de Dom Pedro I, se estabelece até a maioridade, então, supostamente, Dom Pedro, aí, futuramente Dom Pedro II. Nós temos aqui esse período, que de 9 anos é um período dos mais agitados. Que período? Período regencial brasileiro. É um dos períodos mais agitados, mais conturbados da nossa história, em que
Diversos grupos vão tentar se revezar no poder. O Brasil praticamente quase entra em erupção social, erupção de território, quase se fragmenta. Tá? Nós temos aqui grupos políticos, as tendências políticas do período, os restauradores, os liberais moderados e os liberais exaltados. O que a gente tem que saber? Os restauradores, o nome já diz, né? Que eles querem o quem no poder, né? A volta de Dom Pedro I. Os liberais moderados, eles querem o quê? A mesma coisa praticamente, mas sem a presença de Dom Pedro I. E os liberais exaltados já queriam aí os moldes aí de uma república. Então, liberais exaltados, como o nome está dizendo, vamos assim dizer, exaltados, eles querem transformações. O moderado fala, olha, tá tudo bem, vamos manter aí, só não precisa de Dom Pedro I. Tá? E os restauradores queriam o retorno de Dom Pedro I, e isso acaba com a morte dele em 1834. Então, nós temos aqui o período regencial, em que tiveram a brilhante ideia de colocar 3 regentes no poder, de cada cargo, e percebe, de cada um de cada partido, né? De cada partido, acaba-se um conflito, uma ebulição, uma crise política, uma crise econômica, fazendo com que cada vez mais o Brasil caminhasse para vários e vários problemas. Nesse período da regência, nós temos a criação da Guarda Nacional, né, que é uma espécie aí de braço armado do governo, tá? Muitas vezes era comandado pelos coronéis, a patente aí, né, dos futuros grandes fazendeiros, tá? Então, os coronéis aí assumem essas guardas nacionais praticamente para colocar os pobres nos seus devidos lugares. Então, a gente vê aí a transição de um governo para outro, mas sempre nas mãos da elite. Em 1834, o governo regencial passa por uma transformação que é um ato adicional, ou seja, foi feito um ato, foi feita uma colocação aí para uma mudança na política brasileira. De regência trina, para 3 regentes, para regência una. Tá? Então, um só vai mandar agora no país, um regente só na política brasileira. Nesse meio tempo, dentro da regência, do período regencial, então nós temos a briga pelo poder entre os grupos políticos, a elite tentando comandar aí, controlando a tentativa de ebulição social do país, e tudo isso nós temos as rebeliões regenciais. Então, 9 anos de história de regência no Brasil. Nós temos um período extremamente conturbado, extremamente agitado, de conturbação aí, com as rebeliões regenciais. Então, o que a gente fala de vestibular desse período que eu estou abordando com vocês? O poder moderador lá no primeiro reinado, a Confederação do Equador com Frei Caneca, tá? E o período regencial com as rebeliões. Então, são os pontos centrais, né? Qual a característica do período regencial? Conturbado e agitado. Período regencial conturbado e agitado. A Revolta dos Malês é uma das mais interessantes da nossa história, na minha humilde opinião, quando negros, escravos e ex-escravos muçulmanos, olha que loucura, que coisa fascinante, que coisa maravilhosa. Negros, né, infelizmente trazidos aí, escravizados da África para o Brasil, viviam em Salvador. Eles sabiam ler e escrever, né, o árabe, o Alcorão, né? Eles se rebelaram contra a situação dessa escravidão ali em Salvador, na Bahia. O movimento, logicamente, foi reprimido. Então, o que foi a Revolta dos Malês? Negros muçulmanos contra a escravidão. Também na Bahia, em Salvador, a Sabinada, quando, né, da elite, aí, até mesmo a liderança da elite pelo médico Francisco Sabino, por isso Sabinada, em que também queria bater de frente com o governo do Rio de Janeiro. Tá? Líderes foram presos e mortos ali também por envolvimento na rebelião da Sabinada. Então, Sabinada, Bahia, Francisco Sabino, tá? Que eles queriam aí também o fim desse governo aí regencial. Aí nós temos as duas revoltas
populares da regência, que a gente cita como principais movimentos populares: a cabanagem e a balaiada. A cabanagem lá no norte do Brasil, tá? Em que nós falamos, a cabanagem eram pessoas que viviam em cabanas nas margens de rios. Como era um movimento ali na região do Pará, na região da Amazônia, foi duramente reprimida, sendo que mataram quase que 30% da população da região. Então, devido à característica cabanagem popular, eles queriam o quê? Melhores condições de vida. O que o governo fez? Violência. 30 mil mortos. Enquanto eles não mataram todos praticamente os envolvidos, as tropas do governo aí regencial não sossegaram. Então, cabanagem, exigiam melhores condições de vida, não querem nenhum movimento, bandeiras políticas, etc. Condições de vida. A vida era miserável na região. O governo fez o quê? Matou 30 mil pessoas. Balaiada, lá no Maranhão, tá? Maranhão, também no norte do Brasil, norte e nordeste. Nós temos aí a balaiada. Popular também, balaiada, porque muitos dos integrantes do movimento faziam balaios, cestas, também queriam melhores condições de vida, também duramente reprimida. Então, cabanagem, balaiada, movimentos populares duramente reprimidos pelas tropas do governo. A Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com a participação dos estancieiros, né, produtores aí, grandes fazendeiros, produtores de charque, né, uma espécie de carne seca, em que eles queriam melhores preços, melhores condições, e o governo, né, não deu, eles proclamaram uma república lá no Rio Grande do Sul. Então, se separaram do Brasil a República Juliana, em Santa Catarina, e a República Rio-Grandense, no Rio Grande do Sul. Então, durante um tempo, essas regiões se separaram do Brasil. 10 anos de conflito, né, com envolvimentos aí, né, de líderes como Bento Gonçalves, até mesmo o italiano Garibaldi lutou, em que nós temos ao final do projeto o quê? O perdão de todos os envolvidos. Então, anistia dos envolvidos. Por quê? É elite. Enquanto que lá a balaiada, a cabanagem, o governo reprimiu de forma dura e violentíssima, já houve um conflito, houve mortos aí entre os farroupilhas e o governo federal, governo regencial aí sim, mas ao final, vocês estão perdoados, a gente vai incorporar vocês aí que participaram do Exército Farroupilha ao Exército Nacional e a gente até consegue perdoar algumas dívidas aí. Então, o que é interessante aqui na regência? As rebeliões de cunho popular, como foram tratadas, e essa rebelião que é de cunho elitista, como foi tratada pelo governo regencial. Tá? Então, nós temos essas rebeliões, a farroupilha da elite, tratada de uma forma, e a cabanagem e a balaiada, tratada de outra pelo governo regencial. Para tentar amenizar os problemas que o Brasil enfrentava, grupos políticos anteciparam de 18 para 14 anos a maioridade de Dom Pedro, agora sendo coroado Dom Pedro II. Então, vamos amenizar os nossos problemas colocando um menino de 14 anos no poder. Então, em 1840, se instala agora o segundo reinado com o golpe da maioridade. Tá? Então, a gente coloca esse menino que a gente vai ter, aí ele vai ter uma série de tutores e pessoas políticas ligadas próximas a ele para comandar o nosso país, certo? Então, primeiro reinado, elite, Dom Pedro I no poder, manutenção dos privilégios, primeira Constituição, governo centralizado, com a divisão do poder em 4, com o poder moderador, problemas dentro do país, crises econômicas, políticas, envolvimento em conflitos externos, como a Guerra da Cisplatina. O Brasil, então, vê a abdicação de Dom Pedro I, a chegar ao período regencial, um período conturbado e agitado pelas disputas pelo poder e as rebeliões regenciais, sendo que nós destacamos a cabanagem e a balaiada como rebeliões
populares, em que o governo reprimiu de forma violentíssima, e a Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, em que houve a participação da elite, e é uma nova proposta, um novo acordo feito com o governo regencial e depois, né, com o governo de Dom Pedro II, tá? Então essa aqui é a nossa parte da aula de agora. Eu agradeço a aula 11, tá? Muito obrigado, gente. Até mais.